Você já parou para pensar que, às vezes, uma pessoa mais calorosa num lugar cheio de riqueza e poder pode ser justamente aquilo que ninguém consegue enxergar? Imagine um restaurante de luxo, onde o cheiro de trufas e café premium paira no ar, onde cada garçonete parece saído de um comercial de perfume. Lá dentro, um homem de 72 anos, bilionário, dono de um império, está prestes a dar a primeira colherada da sua sopa. E do lado de fora, atrás das notas, um menino sem teto, com fome, moletom rasgado e olhos cheios de intuição, vê algo que ninguém mais viu. Algo que o faz correr, tremer, gritar e mudar o destino de 2 vidas com apenas 3 palavras: não coma isso. O que aconteceu em seguida? Por que uma mulher elegante, com batom vermelho e pulseira de diamantes, colocaria veneno na comida do próprio marido? E como um garoto que dorme na rua, com o estômago roncando de fome, se tornou o herói de uma história que parece saída de um filme de suspense? Essa não é apenas uma história de traição, riqueza e perigo. É sobre coragem onde menos se espera, sobre ajudar mesmo quando você não tem nada, e sobre como um único ato de verdade pode desmoronar uma fachada de anos. E eu te aviso agora, o final vai te deixar com o coração na mão. Porque o que acontece depois do grito, ninguém poderia prever. O restaurante onde tudo acontece é o tipo de lugar que você só vê em filmes ou sonha em frequentar um dia. Piso de mármore italiano, lustres de cristal pendentes como estalactites de luxo, e um silêncio elegante quebrado apenas pelo tilintar de talheres de prata. Garçons deslizam entre as mesas com movimentos precisos, como se cada passo fosse coreografado. Um aroma de pão artesanal, manteiga derretida e flores frescas envolve tudo. É um convite para se sentir importante, valorizado, acolhido. Mas, ironicamente, é nesse paraíso de aparência que o inferno começa a ser planejado. Você já entrou num lugar assim e sentiu aquela vibe de não pertencer? Pois é exatamente isso que acontece com Mateus, do lado de fora, encostado nas notas frias do jardim do restaurante. Enquanto os ricos vêm com trufas por centenas de reais, ele só consegue pensar em um pãozinho que alguém deixou cair. Seu estômago ronca alto, mas ele segura a dor com as mãos, como se pudesse apertar a fome para ela sumir. E ali, entre o cheiro de riqueza e o gosto de fome, ele vê tudo, porque, quando você é invisível, as pessoas esquecem que você pode ver. É nesse contraste cruel que a história ganha força. Um lugar feito para celebrar a vida, está prestes a se tornar palco de um assassinato. O luxo não protege do mal. Às vezes, ele só disfarça melhor. A sopa fumegante, o guardanapo branco, o vinho caro, tudo isso vira cenário de um crime frio. E a única testemunha? Um menino que nem sequer foi convidado para entrar. Mas, como diz uma intuição que não falha, quando o perigo chega em silêncio, quem está na margem é quem ouve primeiro. Ricardo Albuquerque não nasceu rico. Ele construiu tudo com as próprias mãos, tijolo por tijolo, desde um pequeno escritório de móveis até um império que toca em setores como energia, construção e até mídia. Aos 72 anos, ele é o tipo de homem que entra num lugar e todos sabem quem é, não por ostentação, mas por presença. Terno impecável, óculos dourados que refletem a luz como se ele carregasse o sol consigo, voz calma, mas que exige atenção. Mas, se você olhar de perto, percebe que seus movimentos são lentos, hesitantes, como se o corpo estivesse cansado de carregar tanto peso. E não é só o peso dos anos, é o peso de uma vida onde confiar virou um luxo perigoso. Ao seu lado, sentada como uma rainha em seu trono, está Natália. 20 e poucos anos, beleza de capa de revista, maquiagem perfeita, batom vermelho que parece nunca desbotar, cabelos negros, postura impecável, e uma pulseira de diamantes que brilha mais que o olhar que ela lança ao marido. Por fora, é a esposa perfeita, elegante, culta, presente. Mas por dentro, seus olhos dizem outra coisa, frios, distantes, como se ela já estivesse em outro lugar, pensando em outro plano. Ela mal olha para Ricardo. Enquanto ele ajusta os óculos, ela está no celular, enviando mensagens rápidas, com um sorriso que não chega aos olhos. É o tipo de sorriso que você vê nas propagandas, perfeito, mas falso. E nesse detalhe, nesse sorriso que não ilumina, é o primeiro sinal de que algo está errado. Porque a traição nem sempre começa com um grito. Às vezes, começa com um silêncio, e um olhar que já não reconhece o homem ao seu lado. Do lado de fora do restaurante, encostado nas grades de ferro como se fosse parte da decoração esquecida, está Mateus. Uns 12 anos, talvez menos. Magro, quase desaparecendo dentro de um moletom grande demais, provavelmente doado ou achado num lixo de shopping. Seus tênis estão rasgados, um dos cadarços é de um sapato diferente, e ele segura o capuz como se fosse um escudo contra o mundo. Ele não entra. Não tem coragem.
Ou talvez você já tenha aprendido que lugares assim não são feitos para pessoas como ele. Mas ele observa. E, nesse momento, observar vai salvar uma vida. Mateus é conhecido na região como o menino da esquina. Sem família, sem casa, sem nome nos registros, só um rosto que os moradores de rua regularmente hão de vista. Alguns dizem que ele fugiu de um abrigo. Outros, que perderam os pais num acidente e foram abandonados pelos parentes. O que todos sabem é que ele não pede esmola. Fique quieto. Sobrevive de resto de pão, água de bebedouro e o calor de ar quente que sai do subsolo do prédio. E, apesar da fome que ronca no estômago como um animal preso, ele nunca roubou. Nunca agride. É nesse estado de invisibilidade que ele vê o que ninguém mais viu. Enquanto todos estão imersos no luxo, ele está do lado de fora, com sentidos aguçados como os de um animal em alerta. Porque quando você não tem nada, cada detalhe é importante. Um movimento rápido da mão, um frasco pequeno, um líquido transparente caindo na sopa, coisas que passariam despercebidas para quem está distraído com um cardápio de R$ 1.000. Mas para Mateus, é como se um alarme interno tivesse disparado. Sua intuição grita, algo está errado. Ricardo ajusta os óculos, pega a colher com delicadeza, como se cada gesto fosse um ritual. A sopa fumega, um creme de cogumelos trufados, prato que custa mais do que Mateus já viu em semanas de sobrevivência. É nesse instante, entre um piscar de olhos e outro, que Natália se aproveitou. Com movimentos discretos, quase imperceptíveis, ela abre um pequeno frasco dentro da bolsa, do tamanho de um esmalte, mas com conteúdo mortal. E, com a frieza de quem pratica há muito tempo, despeja algumas gotas na sopa do marido. O líquido é transparente, inodoro, se mistura à perfeição com o creme dourado. Ninguém nota. Nem o espero que passe ao lado, nem os clientes nas mesas próximas, nem o próprio Ricardo. Mas Mateus, do lado de fora, com os olhos grudados na cena como se fosse um filme em câmera lenta, vê tudo. Seu corpo trabalha. O coração acelera. A respiração fica curta. É o tipo de apavoro que só vem quando você testemunha algo terrível, e sabe que ninguém vai acreditar em você. Então, Natália se inclina e sussurra para Ricardo, com um sorriso doce que contrasta com o veneno na sopa. Depois de todo o trabalho que eu tive, você não vai estragar tudo agora. Uma frase que, sozinha, parece inofensiva. Mas nos ouvidos de Mateus, é como um trovão. É uma confirmação. Ela não está apenas tentando matá-lo. Ela já planejou isso há muito tempo. O instinto de Mateus grita para correr, fugir, sumir, não se envolver. Afinal, quem vai acreditar no menino sem teto? Mas seu coração, aquele que bate forte não só de medo, mas de indignação, o puxa para dentro. Ele vê a colher subindo, o olhar confiante de Ricardo, a frieza nos olhos de Natália. E algo dentro dele se quebra. Não é só sobre salvar uma vida. É sobre dizer, não, isso não vai passar. Com as pernas trêmulas, ele empurra a porta do restaurante. O sino toca. Todos viram. Alguns franzem a testa. Um garoto sujo, molhado da chuva, entrando num lugar como aquele? Inconcebível. Mas ele não para. Caminha entre as mesas, com os olhos fixos na sopa, no frasco invisível e na injustiça que iria acontecer. E então, com uma voz que mal parece vir dele, trêmula, rouca, mas firme como um raio, ele gritou, não coma isso. O silêncio que toma o ambiente é pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. Ricardo, congelamento. Uma colher para milímetros da boca. Os garçons param. Os clientes seguram o fôlego. Natália vira o rosto, e pela primeira vez, seu sorriso perfeito se desfaz em pura fúria. Porque ali, naquele momento, o invisível se tornou o centro de tudo. E o mais fraco acabou de desafiar o sistema. Natália reage como uma fera encurralada. Ela se levanta num pulo, derrubando o guardanapo no chão, e encara Mateus com desprezo que corta o ar. Pequeno mentiroso. Moleque de rua sujo. Ela cospe as palavras como se ele fosse lixo. Você quer dinheiro? Quer atenção? Vá pedir esmola na esquina, não atrapalhe meu jantar. Sua voz é alta, controladora, o tipo de tom que costuma calar as pessoas, especialmente quem não tem status para responder. Mas Mateus não desvia o olhar. Mesmo com as mãos suando, o coração batendo como um tambor, ele insiste. Eu vi. Eu vi você colocando algo na sopa dele. Um frasco pequeno, dentro da bolsa. Sua voz treme, mas não quebra. E ali, no meio do restaurante elegante, surge um duelo silencioso. Ela, com toda a aparência de poder e classe. Ele,
com nada além da verdade e da coragem de falar. Ricardo, até então em choque, começa a olhar para a esposa com novos olhos. O gesto rápido da mão. O frasco. O sussurro frio. Tantas coisas que ele ignorou nas últimas semanas. Os jantares que ela não comia, as chamadas que ela atendia em segredo, o jeito que ela falava do testamento. A dúvida se instala. E não é só ele. As pessoas ao redor começam a murmurar. Alguns filmam. Outros olham para Natália com desconfiança. Porque, no fundo, todos sabem, mentiras bem vestidas ainda são mentiras. Ricardo não grita. Não chore. Ele apenas olha para Natália e pergunta, com uma calma que arrepia, por que você está tão nervosa? É uma pergunta simples, mas compartilhada de anos de silêncios, de desconfianças abafadas, de coisas que ele preferiu não ver. E nesse instante, algo em Natália quebra. Ela não responde. Em vez disso, pegue a colher da mão dele e tente forçar. Come. Agora. Você está sendo ridículo. Mas o gesto é brusco. Desesperado. E é exatamente isso que confirma tudo. Ricardo empurra o prato para longe. Seus olhos, antes cansados, agora estão alertas, como se tivessem acordado de um sono longo. Ele olha para Mateus, aquele menino magro, faminto, que não tem nada a ganhar com aquilo, e vê algo que não via há anos: integridade. Alguém que não mente, que não manipula, que arriscou tudo por uma verdade. E então, com voz firme, ele diz: alguém chame a polícia. O garçom, que já estava tenso desde o grito, acena com a cabeça e sai correndo. Os clientes seguram o celular, gravando cada segundo. Alguns sussurram: é sério isso? Ela ia matar ele. O menino salvou ele. E Natália, pela primeira vez, parece pequena. Seu batom vermelho, antissímbolo de poder, agora parece uma máscara rachada. Ela tenta falar, mas as palavras não saem. Porque a farsa acabou. E o luxo não pode proteger a mesma coisa. Dois policiais entram com postura firme, olhares atentos, acostumados a cenas de tensão, mas raramente em lugares como esse. Um deles examina a sopa com um kit de emergência, coleta uma pequena amostra e pergunta diretamente a Natália: a senhora tem algo a declarar? Ela hesitou. Olha ao redor, como se buscasse uma saída, uma desculpa, um milagre. Mas o silêncio dos presentes é pesado. Todos estão trabalhando, filmando, julgando. E então, ela desaba. Tudo bem. Eu fiz, gritando, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto perfeito. Eu cansei. Cansei de viver na sombra dele. Cansei de ser a jovem esposa do bilionário enquanto ele controla cada centavo, cada decisão, cada respiração minha. Sua voz treme de ódio, mas também de uma dor antiga, enterrada sob camadas de maquiagem e diamantes. Ele nunca deveria ter passado deste ano. Eu merecia tudo o que ele tem. Eu merecia viver. O restaurante inteiro prende o fôlego. Ricardo, pálido, segura a mesa para não cair. Não é só o veneno que o envenena agora, é uma traição. O amor que ele perdeu real, os planos que fizeram juntos, as viagens, os jantares, tudo foi fingimento? Enquanto isso, Mateus recuava, ainda em choque. Ele sabia que ela era perigosa, mas não imaginava o tamanho do ódio. E ali, na frente de todos, a verdade explode. Não foi um ato de loucura. Foi um plano. E o mais assustador, ela quase conseguiu. Caramba! Só um gole. E Ricardo estaria morto, com todos pensando que foi um infarto, um problema cardíaco natural. Mas a intuição de um menino sem teto, movida pela fome e pela justiça, impediu um crime perfeito. Porque às vezes, a verdade vem de onde a gente menos espera. Os policiais colocam as algemas nos pulsos de Natália com um clique metálico que ecoa como um ponto final. Ela não chora mais. Agora, grita. Vocês não entendem. Eu fiz isso por justiça. Por liberdade. Mas seus gritos soam vazios no salão que, minutos antes, era um templo de moda. Agora, é uma cena de filme. Clientes filmando, garçons paralisados, pratos esfriando como se o tempo tivesse congelado. E no centro, Ricardo, sentado, com o olhar perdido no prato de sopa que quase o matou. Não é uma ruptura que ele sente. É desespero. Porque a traição não machuca só o corpo. Machucam como memórias. Os aniversários comemorados. Os brindes com champanhe. As promessas sussurradas no escuro. Tudo foi uma mentira. Ele passa a mão no rosto, como se tentasse apagar os últimos anos. E então, seus olhos encontram os de Mateus,
ainda ali, quieto, como se temesse ser expulso a qualquer momento. Mas não é medo que Ricardo veja. É a humanidade. Pura, crua, sem máscaras. Enquanto Natália é levada, xingando, ameaçando, o silêncio volta, mas agora é um silêncio diferente. Não é de suspense. É de reflexão. Clientes sussurram entre si: um menino salvou aquele homem. Ela ia herdar tudo. E ele, será que vai ajudar o garoto? Porque, no fundo, todos sabem, essa história não termina com uma prisão. Ela começa com uma pergunta: o que você faria se fosse a única pessoa que você viu fosse justamente quem o mundo ignora? Ricardo se levanta, caminha até Mateus, e pela primeira vez, olha para ele não como um intruso, mas como um ser humano. Sem distância. Sem julgamento. Com os olhos marejados, ele coloca a mão no ombro do menino, um gesto simples, mas que carrega o peso de uma vida salva. E então, com voz embargada, diz: você salvou minha vida. Não é uma frase de gratidão vazia. É um reconhecimento. É a entrega de um homem que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, estava prestes a perder o bem mais raro, o tempo. Ele se abaixa um pouco, para ficar no mesmo nível do garoto, e pergunta: quanto tempo você já está na rua, filho? Mateus, habituado ao silêncio e à indiferença, mal consegue falar. Uns 8 meses, responde, quase em sussurro. Ricardo fecha os olhos por um segundo. 8 meses. Mais de 15 dias. Dormindo em caixas, fugindo da chuva, comendo o que sobra. Enquanto ele planejava fusões e compras de prédios, um menino corajoso vivia isso. E mesmo assim, salvou sua vida. Sem hesitar, Ricardo pega o celular e liga para alguém. É o Ricardo. Preciso de ajuda agora. Tem um menino aqui. Ele precisa de um lugar seguro. Hoje, agora. Desliga. Olha para Mateus e diz: a ajuda está a caminho. Nesse momento, algo muda. Não só para Mateus. Para Ricardo também. Porque ele não está só pagando uma dívida. Você está reencontrando algo que o dinheiro não foi roubado nos últimos anos, intencionalmente. Ricardo não oferece apenas um quarto de hotel. Ele oferece algo muito mais raro: dignidade. Você vai ter um lugar para dormir hoje, diz, mas isso é só o começo. Quero te ajudar de verdade. Não porque você me salvou, mas porque você mostrou algo que a maioria das pessoas perdeu: coragem de fazer o certo, mesmo quando não tem nada a ganhar. Mateus fica em silêncio. Acostumado ao abandono, à indiferença, ao algum daqui nos olhares das pessoas, ele não sabe como receber aquilo. Suas mãos tremem. Seus olhos brilham. É como se, pela primeira vez, alguém tivesse olhado para ele e visto um ser humano, e não um problema a ser ignorado. E Ricardo continua: você fez algo que eu duvido que qualquer um desses executivos aqui fez. Você agiu. Você arriscou. Você teve coragem. E é aí que a transformação começa. Não é só sobre sair da rua. É sobre saber o que você se importa. Que sua voz tem valor. Que, mesmo sendo pobre, faminto, sem teto, você pode mudar o rumo de uma vida, ou de uma história inteira. Ricardo não está apenas oferecendo ajuda. Está oferecendo confiança. E, sem saber, está plantando a semente de uma nova vida. Porque esperança, muitas vezes, começa com um único gesto: alguém dizendo: você não está sozinho. A cena final é quase mágica. O sol se coloca atrás dos prédios da cidade, pintando o céu de laranja e roxo. Ricardo e Mateus estão do lado de fora do restaurante, agora vazio, como se o mundo tivesse parado só para eles. Nenhum dos dois fala. Mas não precisa. Porque às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. A coragem nem sempre veste terno. A verdade nem sempre vem dos ricos. É uma bravura mais pura. Muitas vezes, vem dos invisíveis, aqueles que a sociedade passa por cima, mas que têm uma intuição afiada, um coração limpo, e a coragem de gritar não coma isso quando todos os outros fingem que não viram. Essa história não é apenas sobre um ambiente evitado. É sobre como pequenas ações podem ter grandes impactos. Como ajudar, mesmo quando você não tem nada, ainda é possível. Como a fome pode paralisar um corpo, mas não uma consciência. Mateus não tinha dinheiro, casa, família. Mas tinha algo mais poderoso: a decisão de fazer a coisa certa. E com isso, ele salvou uma vida, expôs uma mentira, e abriu a porta para uma nova jornada, não só para ele, mas para Ricardo também. Agora, eu te pergunto: quantas vezes na sua vida você viu algo errado, e ficou em silêncio?
Quantas vezes você achou que não era com você? O que não vou mudar nada. Talvez você não precise salvar uma vida com um grito em um restaurante. Mas talvez você precise falar quando vir injustiça. Ajudar quando puder. Olhar para quem está na margem e enxergar o humano. Porque o mundo não muda com gestos gigantescos. Muda com escolhas pequenas, mas quentes. Como a de um menino de rua com fome, que escolheu sua intuição e agiu. Se essa história te tocou, não guarde ela só para você. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque aqui, a gente não conta só histórias. A gente mostra que verdade, coragem e redenção ainda existem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do poder de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Porque talvez, a próxima pessoa mudará o rumo de uma vida, seja você.